dada a função horária do movimento de um móvel S igual a 100 mais 80t, onde S é medido em metros e t é medido em segundo, e determina o que se pede logo aí abaixo, ok? Vamos, antes de qualquer coisa, identificar a função que nós temos aqui e chamamos de função horária. Por que que ela recebe esse nome e o que que quer dizer ela, tá? Isso que está aqui é o que a gente chama de função horária. E já você vai saber o porquê que ela recebe esse nome, tá ok? Bom, a função horária é uma função do primeiro grau, conforme a gente pode ver aí, tá? Ela é uma função do tipo S igual a S0 mais a velocidade vezes o tempo, tá? E como é uma função, a gente também costuma escrever essa função da seguinte maneira: S de t igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. Por que que a gente costuma colocar S de t? Por causa do nome que a gente dá a algumas variáveis aí. Então, por exemplo, essa variável aqui, que nessa função nós chamamos de t, ela é uma variável que nós chamamos de variável independente. Por que que ela recebe o nome de variável independente? Porque ela não depende de nada, tá? Ela não depende de nada. Então, por isso que ela recebe o nome de variável independente. Já essa outra variável que está aqui, a S de t, ela é chamada de variável dependente. Por que que ela é chamada de variável dependente? Porque ela depende de t. E é exatamente o que quer dizer essa expressão aqui. S de t quer dizer que S é dependente do tempo, tá? Ela é uma variável dependente porque ela depende do tempo. E como a variável independente é o tempo, é por isso que essa função recebe o nome de função horária. Por quê? Porque o espaço S depende do tempo. E o tempo é o que a gente chama, né, de hora. Por isso que recebe o nome de função horária, tá ok? É lógico que o tempo pode ser medido em minutos, segundo e por aí vai, tá? Mas como se refere ao tempo, aí por isso que a gente chama de função horária, tá? Do ponto de vista matemático, essa função tem uma característica interessante. Ela é uma função do primeiro grau, tá? Então, essa função aqui, ela é uma função do primeiro grau, do tipo que você está habituado a vê-la na matemática. Só que lá você vê essa função assim, ó, y de x igual a b mais a vezes x. Nesse caso aqui, x é a variável independente, tá? E y de x é a variável dependente, quer dizer que y depende de x. Além dessas variáveis que a gente tem aí, que a gente chama de variável independente, a outra de variável dependente, nós temos algumas constantezinhas que estão aqui, tá? B é uma constante que lá na matemática a gente chama de coeficiente linear. A é uma constante que a gente chama de coeficiente angular. Por que elas recebem esse nome? Está relacionado com o fato de que o lugar geométrico dessa função no plano cartesiano é uma reta inclinada. E uma reta inclinada tem inclinação, como o próprio nome já diz, né? E se ela está inclinada, então você deve ter algo que possa medir essa inclinação da reta, e essa inclinação é medida, então, por esse termo que está aqui, que é a letra A, na função aqui matemática, e no nosso aqui, na função que representa a função horária, é a velocidade, tá? Já já a gente vai colocar essas informações no gráfico e você vai entender direitinho. Isso aqui é o coeficiente linear. S0 é o espaço ou a posição que o corpo ocupa ao longo de sua trajetória quando o instante de tempo t inicial é igual a zero, tá? Então, a gente já percebe que ela é uma função do primeiro grau, porque a variável que é independente, ela tem o expoente igual a 1. Assim como lá na função matemática, que você está habituado a ver, isso aqui é uma função do primeiro grau, ok? Muito bem, vamos então determinar
as coisas que esse problema está pedindo para mim. Ele está pedindo o espaço inicial e a velocidade escalar. Então, dessa função que está aqui em cima, que foi a que ele nos deu, você tem que o espaço inicial é 100 e que a velocidade é de 80, né? Então, a gente já pode tirar essa informação aqui. O espaço inicial é igual a 100 metros e a velocidade é constante e igual a 80 metros por segundo. Então, a letra A está respondida aí para a gente. Bom, aí o problema pede para a gente qual é o espaço ocupado quando t é igual a 2 segundos. E aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos puxar aqui um pouquinho e vamos escrever essa função horária aqui embaixo, ó. S de t é igual a lá, 100 mais 80 vezes t. E aí ele está pedindo ó, o espaço para quando t é igual a 2. Então, você escreve assim. Então, você vai ter 100 mais 80 vezes 2. Então, S de 2 é igual a 100 mais 160. Então, S de 2 é igual a 260 metros, tá? Então, essa daqui é a resposta do item B. Tranquilo? Olá? O espaço, então, olha só, S de 2, a gente usa escrever assim também, tá bom? É igual a 260 metros e está respondido o item. Bom, o instante em que o móvel se encontra a 500 metros da origem do espaço. Ele quer saber agora quando é que a posição dele é igual a 500 metros. Então, vamos escrever de novo a função aqui, ó. S de t é igual a 100 mais 80 vezes t. Ele quer saber, então, qual é o valor de t para quando o S de t for igual a 500. Então, você vem aqui e coloca o valor. 500 igual a 100 mais 80 vezes t. Então, 80 vezes t é igual a 500 menos 100. Então, 80 vezes t é igual a 400. Então, t é igual a 400, zero esquisito, né? 400 dividido por 80. Então, corta em cima, corta embaixo, 40 dividido por 8 é igual a 5 segundos. Então, no instante de tempo t igual a 5 segundos, você vai ter que o corpo está na posição 500 metros, tá? Então, vai ser para t igual a 5 segundos. E aí eu estou respondendo cada coisinha. Na letra D, ele faz uma pergunta para a gente. O movimento é progressivo ou é retrógrado? E aí eu já vou sublinhar aqui. O movimento ele é dito progressivo. Por que, que o movimento é progressivo? Porque a sua velocidade na função horária é positiva. Olha aqui em cima, tá vendo? Olha o sinal da velocidade aqui. Quando a velocidade é positiva, a gente diz que o movimento é progressivo. Isso indica que o corpo está se movimentando no sentido em que suas posições aumentam, tá? Se a velocidade fosse negativa, isso indicaria que ele estava se movimentando no sentido em que as posições diminuem, tá? Então, se a velocidade é positiva, movimento progressivo. Se a velocidade é negativa, movimento é retrógrado. Agora só falta a gente aproveitar um pouquinho dessa questão do que ela nos oferece ainda para a gente poder trabalhar e representar essa função por meio de um gráfico, né? Um plano cartesiano para a gente mostrar isso daí, tá? Então, vou desenhar aqui, bem tranquilamente, o que a gente chama de plano cartesiano, para trazer informações adicionais para você, tá? Plano cartesiano, que lá na matemática você chama de XY, né? Aqui para a gente vai ser S, ou S como função do tempo. Coloca mais ou menos aqui. E aqui você vai ter, lá na matemática você usa, para esse eixo aqui você usa o Y, nós vamos usar o S. Para esse eixo você usa o X, aqui na cinemática nós vamos usar o tempo.
e medido em segundos, e o espaço medido em metros, tá? Bom, aqui é o ponto de cruzamento de eixos, né, que é o zero. A função diz que ele sai da posição inicial igual a 100. Então, vamos lá. Ele sai da posição inicial igual a 100, pode ser essa posição aqui, ó. Pode ser essa posição que eu vou mostrar aqui para vocês. Pronto. Essa aqui pode ser a posição igual a 100, tá? E aí, é interessante a gente projetar, né, esse gráfico no plano cartesiano, aí no X, no eixo X, que é o eixo do tempo, nesse caso, e também projetar no Y, que no caso é o eixo que representa o espaço, né, ocupado pela partícula ao longo do tempo. Eu estou traçando aqui fora as linhas, né, fora do gráfico, para depois montar aqui assim, porque aí eu consigo fazer bem retinho, tá? Então, aqui a gente tem, olha só, nós temos então aqui o plano cartesiano representando aí aquilo que está no gráfico lá em cima, tá? Aquilo que está na função lá em cima. Então, olha só, aqui é a posição inicial do corpo quando t é igual a zero, tá? Então, aqui, ó, posição inicial que ele está, 100. Em um instante de tempo t posterior, ele está na posição S, no instante de tempo t. Tá vendo? Tá vendo que a inclinação desse gráfico aqui para a direita, a inclinação desse gráfico para a direita está indicando para mim que o movimento ele é progressivo. Movimento progressivo. Só o fato da reta estar inclinada para a direita indica para mim que o movimento ele é progressivo, tá? Só o fato de estar inclinado para a direita. Agora a gente pode perceber, né, que esse movimento também é progressivo de outra maneira, né? Como que a gente percebe? A gente vai perceber por meio do que acontece à medida que o tempo avança. Então, olha só, à medida que o tempo avança na horizontal, ó, nesse sentido aqui, da direita, da esquerda para a direita, a posição S vai aumentando verticalmente para cima, tá vendo? Então, é isso que a gente diz que o movimento é progressivo. O tempo aumenta, a posição do corpo também aumenta. Percebe que, aparentemente, não tem nada a respeito da velocidade nesse gráfico, mas é aparentemente apenas. O tanto que esse gráfico está inclinado quer dizer algo a respeito de sua velocidade. Então, a inclinação dele em relação à horizontal é que dá aquele coeficientezinho que multiplica a variável independente, que é o tempo, tá? Então, a gente vai medir a inclinação desse gráfico aqui por meio de um ângulo. Esse ângulo é o ângulo θ, tá ok? Então, vai ser a tangente desse ângulo que vai dizer para a gente o tanto que a velocidade desse móvel é grande ou pequena. Então, quanto mais esse gráfico estiver inclinado, maior a velocidade do corpo. Quanto menos inclinado ele estiver, menor a velocidade. E se ele estivesse na horizontal, você não teria movimento. Por quê? Porque o corpo estaria em repouso. Sua posição não muda com o passar do tempo. Mas isso é só para o caso, preste atenção, em que você tem o gráfico de S como função do tempo. Se o gráfico aqui fosse da velocidade em função do tempo, no movimento uniforme, aí você tem uma reta paralela ao eixo do tempo, tá ok? Então, só para a gente matematizar direitinho, o tanto que essa reta está inclinada, você mede pela tangente do ângulo. A tangente de θ vai ser igual cateto oposto, olhando para aquele triângulo que lá está, sobre o cateto adjacente. Então, a tangente de θ, se você for olhar para o gráfico, você vai perceber que esse lado aqui é o ΔS, e que esse lado aqui é o ΔT, né? E que esse outro lado aqui é o ΔT. Deixa eu fazer bonitinho aqui. Isso. Então, você vai ter, de um lado, o ΔS, e aqui embaixo você tem o ΔT. Então,
O cateto oposto é o ΔS e o cateto adjacente é o tempo. Então, colocando na nossa expressão aqui, você vai ter ΔS sobre ΔT. E ΔS sobre ΔT, você já sabe o que que é. É a velocidade escalar média. Só que no movimento uniforme, a velocidade escalar instantânea é igual à média, tá vendo só? Então, assim, não é coisa difícil de se aprender, não, tá? Eu gosto muito de ensinar para o pessoal essa parte gráfica, por quê? Porque, às vezes, algumas questões ficam bem fáceis de ser resolvidas se você trabalhar com as operações envolvendo gráficos. Às vezes, é mais fácil trabalhar com os gráficos, às vezes é mais fácil trabalhar com com as funções. As funções podem ser escritas por meio de um desenho, e esse desenho é o gráfico. Não é legal isso? Então, olha só, eu vou puxar agora o gráfico da velocidade em função do tempo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos desenhar aqui a parte? Deixa eu puxar aqui, só para você ver como é que fica. A questão já está resolvida, ela está morta e sepultada, né? Mas a gente está aproveitando o potencial dela para aprender mais algumas coisinhas e depois a gente segue para outras questões, tá bom? Muito bem. Então, temos aqui, olha só, o gráfico da velocidade medida em metros por segundo em função do tempo medido em segundos. Bom, vou puxar isso aqui mais para o centro da folha para a gente brincar, tá? Vou fazer aqui assim, deixa eu ver como é que está lá para cima. Vamos ajeitar isso aqui, vamos levar mais lá para cima, um pouquinho, isso, né? Puxar isso aqui um pouquinho mais para cima aqui, e aí eu vou puxar esse gráfico aqui, que a gente acabou de fazer do espaço como função do tempo, um pouquinho mais para cima, para a gente trabalhar com esse outro daqui. Lembrando que a questão ela já está resolvida há muito tempo, tá? Repare que agora aqui a gente tem o gráfico da velocidade como função do tempo. E como a velocidade ela é constante ao longo do tempo, então a gente diz que esse gráfico é uma reta paralela ao eixo do tempo. E a velocidade lá, olha só, na função está dizendo que é 80. Então, você vai ter aqui que é 80 metros por segundo. 80 metros por segundo. E para o instante de tempo t posterior, ela permanece com o mesmo valor, porque o movimento é dito uniforme, tá? Então, olha só, vou puxar a retinha para cá, vou tirar ela daqui e vou levar para cá e colocar onde eu quero aqui, ó. Tá vendo? Depois eu pego a borrachinha, apago assim, que é para ficar tudo bonitinho, tá vendo? Então, aqui, no instante de tempo t, a gente tem a velocidade que é constante, aqui, t. Tá vendo? A velocidade constante é em todo tempo, em todo instante e em todo o momento, tá? E isso que representa aí o que a gente chama de movimento uniforme, que é aquele com velocidade constante, tá? Bom, tem mais alguma coisinha para a gente falar aqui, porque eu falo sobre velocidade e aqui parece que não tem nada a respeito do ΔS, mas tem sim. Repare que essa figura geométrica aqui, ó, ela é um retângulo, né? Ela é um retângulo. E sendo um retângulo, a área de um retângulo ela é base vezes altura. Então, se eu calcular a área desse retângulo, você vai ter base vezes altura. Só que a base é justamente o ΔT. Tá vendo só? E a altura vai ser o que a gente chama de velocidade. Então, quando você calcula a área desse retângulo é igual a base vezes altura. A área desse retângulo vai ser dada, então, pela velocidade vezes o ΔT. Então, a área desse retângulo é igual à distância que foi percorrida pelo
corpo, tá? Então, a área numericamente igual à distância percorrida. E a tangente de θ, do outro lado, que eu não escrevi, vou escrever aqui embaixo, ela vai nos dar a velocidade instantânea. Aqui no movimento uniforme, tá? Que é aquele que ocorre com a velocidade constante e diferente de zero, tá joia? Então, olha aí, uma questão bastante tranquila, toda resolvida para você, e fiz mais do que o problema está pedindo. Por que eu fiz mais do que? Para a gente aproveitar todo o potencial, obviamente, que a questão está nos oferecendo, para a gente trabalhar e aprender um pouco mais. Questão bastante tranquila, apenas de aplicação básica, realmente, do que a gente chama de movimento uniforme, tá bom? Tranquilo.